que não só na risosfera, no risoplano ou na rizosfera, a gente tem uma comunidade complexa de micro-organismos, mas a gente tem também dentro, no interior das raízes, que é onde a gente chama de endosfera. E daí a nossa pergunta foi: e se o patógeno consegue atravessar a rizosfera, encontrar o tecido da planta, e nesse caso ele ativa o sistema de defesa da própria planta, né? Nesse caso que é uma planta suscetível, mas ele consegue entrar dentro do sistema radicular. O que acontece lá dentro? A gente teve essa curiosidade e a gente repetiu o experimento para tentar entender o que acontece. Então, o entendimento aqui, o que a gente está propondo é que a rizosfera seria a primeira camada microbiológica de defesa da planta. Se o patógeno atravessar essa camada, encontrar a planta e entrar dentro da planta, o que acontece? Lá dentro, acontece uma resposta muito semelhante da que nós observamos na rizosfera. O que vocês estão vendo aqui, a gente usou a mesma abordagem de sequenciar o 16S, de sequenciar o DNA total, agora de dentro, do interior das raízes, e lá, quando o patógeno entra, alguns grupos específicos bacterianos aumentam em abundância. Então, vocês veem aqui nesse gráfico colorido, a gente tem essas bolas amarelas, que são grupos enriquecidos, ou grupos em abundância similar, na presença ou na ausência do patógeno. E quando a gente introduz o patógeno no sistema, alguns grupos são enriquecidos, que são esses que estão em azul aqui pelo gráfico. Como a gente teve acesso a uma boa quantidade de DNA do interior das raízes ou da endosfera, a gente pôde entender quais funções também eram enriquecidas ou mais expressas na condição de quando o patógeno estava presente. Olha, aqui é interessante notar que foram identificados 730 grupos genes biosintéticos. Né? A gente usa a sigla BGC, Biosynthetic Gene Clusters. 730. Desses 730, apenas 12 a literatura já tinha reportado a estrutura química e a natureza desses compostos. De 730, apenas 12 eram plenamente conhecidos. Então, a mensagem que eu queria dar é que a gente entrou aqui num universo desconhecido. Então, é como se o interior das raízes fosse uma mina de ouro a ser explorada, de diferentes compostos e moléculas que respondem à infecção do patógeno. Bom, a partir desse momento, aqui vou entrar muito rapidamente num detalhe, foram isolados algumas bactérias que aumentam em quantidade quando o patógeno entra na planta, e foram realizados alguns experimentos como esse que está destacado aqui em amarelo. Então, o patógeno, nesse caso aqui, que tem essa barra vermelha, tem uma incidência de doença de mais de 70%. Quando a gente introduz um isolado de flavobactéria, que é esse FL98, a gente consegue reduzir significativamente a doença, inoculando a planta com esse isolado. E se a gente buscar um dos genes que está listado aqui, um grupo gene que está listado aqui, né, no caso, foi usado CRISPR para desligar esse gene, e a gente introduz, ele perde a capacidade de defender a planta quando ela é invadida pelo patógeno. Então, foi identificado bactérias específicas, genes específicos que são expressos lá no interior da raiz para defender a planta contra a invasão do patógeno. Bom, com isso, a conclusão é essa daqui. A gente está propondo que a rizosfera e a endosfera são a primeira e a segunda camadas microbiológicas de defesa da planta.